Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, meu nome é Matheus Soares, estamos aqui para a última aula do trimestre, desse primeiro trimestre de 2023, da revista Betel Conectar Mais Jovem, aula de número 13, cujo nome é Jesus e a Santíssima Trindade. A gente vai destrinchar o assunto de Jesus, Deus e Espírito Santo, ok? E a importância de Jesus nessa Santíssima Trindade, até por conta que o foco aqui do trimestre é Jesus, o foco da nossa vida também, só que vocês entenderam o que quis dizer. Então, vamos estar estudando aí sobre essa questão nessa aula, ok? Mateus, estou chegando aqui agora, não te conheço, prazer. Nunca assisti uma aula sua. Posso começar a assistir dessa aula? Pode, claro que pode, querido. Isso é uma decisão sua. Nós estamos falando de um assunto aqui ímpar, Nós não falamos desse assunto durante as outras aulas. Porém, para que você consiga pegar todo o rumo que nós tomamos até chegar aqui, até chegar à aula 13, durante essas 13 semanas, eu recomendo que você comece lá atrás, cara. Da aula de número 1, tá? Aula de número 1, onde você vai me acompanhar aqui durante todo esse período, ok? Eu recomendo por conta que, também a gente pode aprender sempre mais e escutar mais a palavra de Deus, que é uma delícia sem dúvidas mesmo. Querido, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhar, enfim, para que nós possamos aí estar sempre afiados e juntos aí nessa nossa batalha aí, tem vídeos aqui no canal todo dia, nem, comigo somente na quinta-feira, porém o professor Tony tá aí todo dia, o pastor Alex tá aqui também uma vez na semana e o pastor Urandir também uma vez na semana aqui. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vamos para nossa aula pra gente, não perder tempo aí. Tá bom, pessoal? Lembrando, tema da aula de hoje: Jesus e a Santíssima Trindade. O versículo do dia vai se encontrar lá. Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Onde é que o versículo do dia se encontra? Porque aqui não fala onde ele se encontra, só fala o capítulo e os versículos. Porém, irei ler o versículo do dia, tá? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Tá bom? A verdade aplicada vai dizer da seguinte forma: Jesus Cristo é parte integrante da Trindade, manifestando-se na plenitude dos tempos como Filho amado. Amém? Quais são os objetivos dessa lição, Compreender a unidade entre Jesus e o Pai, isso é primordial. Mostrar que Jesus é Deus e pontuar a ação de Jesus por meio do Espírito Santo, que também é completamente necessário. Tá bom? Vamos lá. Qual é o nosso momento de oração de hoje? É que nós temos que orar para compreender os ministérios revelados a partir da Santíssima Trindade, Para quem não está habituado, gente, a Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, tá bom? Isso é muito importante para que nós possamos aí evoluir sempre no Evangelho, tá, gente? Porque a Santíssima Trindade é quem atua no Evangelho, é quem fez nós estarmos aqui hoje, quem nos salvou, enfim. É Deus, basicamente. O nosso Deus, como a gente costuma falar, é um Deus triuno, onde a Santíssima Trindade age aí 3 em 1, tá bom? Mas o foco hoje não é a Santíssima Trindade em si, mas Jesus na Santíssima Trindade, a sua ação, a sua execução, enfim. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos para a leitura semanal já, para quem tá chegando agora, eu toda aula gosto de fazer leitura semanal, tá ok? Mateus, o que é leitura semanal? As revistas que nós estudamos aqui nesse canal, eles têm uma aba escrita leitura semanal, que vai dizer que são 6 versículos, um conjunto de 6 versículos
barra capítulos, né, pra gente estar lendo aí durante a semana, para estarmos estudando sobre o assunto que será debatido aí na sexta-feira. Na sexta-feira não, perdão. Nossa, que eu falei sexta-feira? No domingo, né, na escola dominical, ok? Então, leitura semanal, muitas pessoas inclusive usam a leitura semanal como uma forma de devocional, né? O pessoal costuma ler, fazer a leitura da leitura semanal como forma devocional, buscar a Deus usando esses versículos, enfim. Mateus, não sei fazer um devocional, cara. O que eu posso fazer para aprender? Você está no canal correto. Todas as manhãs o professor Tony faz aqui nesse canal o devocional com Deus, o café com Deus, né? Que ele faz vídeos aqui toda manhã, fazendo um devocional durante o café da manhã ali, né? Durante o horário ali do café da manhã. Esteja presente, são lives que ele faz e inclusive ele deixa gravado aqui no canal, tá? Todos os dias. Esteja presente, participe, por quê? Porque isso pode ser edificante para sua vida e você pode aprender a fazer devocional a partir daí, tá? Então é uma bênção, não tem por que não participar, tá bom, queridos? Vamos lá. Leitura semanal. Segunda-feira, Mateus 3, 16 e 17, que, né, é a trindade do batismo de Jesus. Agora vamos entender, né? Mateus 3, 16 e 17. Vai dizer da seguinte forma: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, ele saiu da água e naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo, Espírito Santo, como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, voz de Deus: este é o meu filho amado de quem me agrado. Glória a Deus. Isso aqui, né, é autoexplicativo. Durante o batismo de Deus, durante o batismo de Jesus, né, no caso, a trindade inteira estava presente, né? O Espírito de Deus desce como pomba, né? E a voz de Deus se cai ali, falando que Jesus é o Filho amado de Deus e que dele o Senhor se agrada, tá? Isso é importante, cara. Isso é importante para nossa caminhada cristã, né? Isso também é muito importante pra gente perceber a presença da Trindade em toda parte da Bíblia. Em toda parte da Bíblia você vai ver a presença ali. Entendeu? Então é importante notar isso também. Versículo de terça-feira se encontra em João 1:1, né? Um versículo, inclusive, muito famoso, tá certo? Um dos versículos mais famosos da Bíblia, inclusive, que vai dizer da seguinte forma: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus, né? O que isso quer dizer? Jesus era pré-existente com o Pai. Ele já existia desde antes dos primórdios dos tempos. Então ele já era pré-existente, ele estava lá com Deus. E Jesus, ele é a palavra, né? O verbo, para as versões aí de Bíblia ACF, por exemplo, King James, enfim, né? Vai dizer que Jesus era o verbo. E isso é inigualável, porque aqui fala exatamente isso. E ele estava junto com Deus e era Deus, né? Conforme a gente já falou até aqui no início dessa aula, não, Deus triuno, 3 em 1. Tá certo? O versículo de quarta-feira, o quarto versículo, terceiro versículo, mas enfim, de quarta-feira, se encontra em João 17:5. Aproveitar que já estamos em João aqui, né? João 17:5, que vai dizer da seguinte forma: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus existia antes da criação do mundo. E ele fala, você vê, glorifica-me a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é pré-existente, um Deus triuno. É sempre importante a gente lembrar disso. Guardar isso em nossos corações para que nós possamos entender um pouco de tudo isso que Deus deseja e quer para nós, né? Você entende o seguinte, cara? Jesus, ele já pré-existia desde a criação, desde antes da criação do mundo. Então, assim,
Isso aqui é um pouco pra gente entender que ele é Deus. Inclusive, né, a gente fala ali no princípio e tal, junto com o João 1, né, que a gente já leu, inclusive. Então, assim, é muito importante que nós guardemos isso no nosso coração. Nós servimos um Deus triuno, cara. E isso é importante. Isso é lindo também. Entender que Deus é 3 em 1 é lindo, cara. Bom, o quarto versículo se encontra em João também. Ó, o quarto, o quinto e o sexto. Vamos lá, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto se encontra tudo em João. Então vamos lá, agora, João 12:49. João 12:49 vai dizer da seguinte forma: Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Jesus ele foi enviado pelo Pai. Como é que nós podemos entender isso? É literalmente um plano, entende? A ser executado. E Jesus ele foi enviado pelo Pai para que viesse executar esse plano. E isso é às vezes até um pouco complexo de nós entendermos. Mas o plano da salvação ele tem que ser executado por alguém e ele é executado pela Trindade de forma plena e linda, né? E bom, vamos lá. O quinto versículo vai se encontrar lá em João 14:26. Aqui, ó. João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse, né? O Pai enviou o Espírito Santo em nome de Jesus. O Pai enviou ali o Espírito Santo, inclusive, para continuar o plano da salvação. Então, assim, você vê a execução dos três, né? Deus triuno ali, você vê a execução de todo de toda o plano da salvação, né? Que para nós, cara, tem que ser o foco. Para nós tem que ser a nossa realidade. Perdão. Para nós tem que ser o motivo da nossa vida, da nossa alegria. Tem que ser o plano da salvação. Tá bom, pessoal? Isso é importante também a gente colocar em mente. Até porque, cara, nós temos que viver entendendo quem Jesus é. Entendendo que o Pai enviou ele para ele cumprir o plano da salvação, entendendo que ele morreu por mim, que ele morreu por você e que a gente vai viver aprendendo com isso para sempre, cara. Porque é incrível tudo que Jesus fez por nós. Tudo. Literalmente tudo é incrível. Tudo é bem ditado assim pra gente. Caraca, cara, Deus ele é surreal, entendeu? Então, pessoal, entenda uma coisa. O Senhor Jesus, ele age, ele executou o plano da melhor maneira, tá? Da maneira que salvou a minha vida, que salvou a sua e de, sei lá, quadrilhões de outras pessoas, entende? E isso é muito lindo, isso é muito lindo de verdade. Vamos lá. Agora vamos ler aqui, né? Em João 10:30, o nosso sexto e último versículo da leitura semanal. João 10:30 vai dizer da seguinte forma: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O próprio Jesus dizendo, né? Que ele e o Pai são os um, são um, né? Inclusive nessa passagem aqui, ele está falando, né? Sobre a incredulidade dos judeus. E ele inclusive fala, eu e o Pai somos um. Nosso Deus é um Deus triuno, cara. 3 em 1. Ele, Jesus, Espírito Santo, enfim. Não, mas Mateus, a palavra trindade não é dita na Bíblia. Sim, não é. Porém, é nítido o Espírito Santo, do Espírito de Deus, né? Jesus e o Pai ser um. Eles executarem o mesmo plano, eles terem, né, ali, serem glorificados, enfim. Cara, enfim, nós temos um Deus triuno. E isso sabe,
eu não consigo nem ditar o quão maravilhoso isso é. De verdade. De verdade mesmo. Mas enfim, pessoal, vamos lá, né? Vamos iniciar nossa aula. Agora sim, a partir da introdução, né? Que vai dizer da seguinte forma: Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Assim como o Pai, Jesus é preexistente e todo-poderoso. Um dos momentos memoráveis dessa revelação é quando Jesus foi batizado, pois além da presença do Espírito Santo, o Pai referencia o Filho, né? Ele fala sobre o Filho ali. E vamos lá, né? Toda a revista, né, Betel, tem uma chavinha escrita ponto-chave. E aqui eu vou ler pra vocês o ponto-chave, né? O amor de Deus por nós é provado através do seu Filho, Jesus, quando ele se fez homem e se submeteu a viver entre os pecadores pela remissão da humanidade perdida. É lindo entender isso. Que ele se submeteu a viver no nosso meio. Ele se submeteu a viver no meio de pessoas sujas, pessoas ruins, porque ninguém merece, cara. Ninguém merece. Se submeteu a isso para a nossa remissão, cara. E isso é algo que eu fico. Eu fico abismado até. Eu não consigo ser mais grato. Eu não consigo. Quando eu falo que eu não consigo ser mais grato, é porque assim, meu coração ele já transborda de gratidão a Jesus, amor, enfim. Mas ainda assim a gente vê que a gente não merece, que a graça nos alcançou e, cara, é surreal isso. É surreal que o Filho de Deus, aquele que também é Deus, simplesmente se fez homem, se submeteu a viver como nós. Viver no nosso meio, né? Como nós não, mas ao nosso meio, em nosso meio. Pra nos redimir. E eu acho isso lindo, claro. Porque ele deu a vida por nós. Mas sempre que eu lembro é muito forte pra mim, porque eu não mereço, entendeu? Eu não mereço e ainda assim ele me ama. Mas enfim, vamos lá, né, gente? Pessoal, vamos seguir aqui. Ponto 1. O Pai e o Filho. Jesus veio com uma missão de revelar plenamente o Pai. Tudo que ele fazia tinha como objetivo apresentá-lo, né? E em determinados momentos de seus discursos deixava claro que ele e o Pai eram um, né? Como a gente leu lá em João 10:30. Jesus ele apresentava a Deus todos os seus discursos. Em todas as suas atitudes, ele exaltava o nome de Deus e assim, cara, essa tem que ser a nossa vida. Nós temos que exaltar e glorificar o nome de Deus em tudo que fizermos. De verdade. De verdade mesmo. Eu tô impactado. Eu fico muito. Sabe? Mas é de gratidão. É de gratidão. Ah, Jesus, aquele Jesus que nos salvou. Ao Jesus que nos amou primeiro. Tudo isso, sabe? Eu e o Pai somos um. É o que diz o 1.1. E também é o que diz, né, no versículo de João 10:30. Quando Jesus ele assevera eu e o Pai somos um, ele não estava anulando a sua identidade, mas sim mostrando a igualdade que existe entre o Pai e o Filho, tanto em unidade de propósito quanto em. Olha isso aqui. Isso aqui é de quebrar a cabeça, tá? Tanto em unidade de propósito quanto em essência. Mostrando a igualdade que existe entre o pai e o filho. Em essência. Isso aqui, cara, pra gente tem que ser bem suficiente, não tem jeito. Pra gente tem que ser a razão das nossas vidas, cara. É a essência de Jesus. A essência de Jesus é traduzida ali, cara. Mostra a igualdade da essência de Jesus com a essência de Deus. E isso pra gente tem que ser. É glorioso, cara. É glorioso demais. Vamos lá. A palavra grega traduzida como
1 é neutra, indicando que Jesus estava revelando tanto o propósito específico de cada ser, né, como também a essência que lhes era comum. Ou seja, Jesus era da mesma essência do Pai e veio cumprir o mesmo propósito. João, quando principia seu evangelho, afirma que o verbo era Deus, né? Quando ele começa, né? O evangelho dele, ele afirma que o verbo era Deus. Como parte integrante da essência de Deus, Jesus carregava em si a natureza do Pai. E por que chama natureza? Porque é natural. É natural ver a ação de Jesus. É natural ver o quanto ele age, o quanto que ele cuida de nós, o quanto que ele executou para que o plano da salvação fosse confirmado. Então, cara, somente agradecer, somente louvar a Deus, que ele é digno mesmo. A gente até com o Coral Filadélfia no passado, a gente cantava, né, um louvor que fala: Tu és Senhor, Tu és digno de louvor. Cara, ele é digno de louvor. Somente ele. Então assim, cara, vamos glorificar a Deus, né? Por tudo que ele é e pela forma que ele age em nossas vidas. Jesus, o Filho de Deus, é o que diz no 1.2. Uma das expressões mais fortes usadas para Jesus é Filho de Deus. O genitivo, né, quando o substantivo indica posse, descrição e especificação. E o ablativo, quando o substantivo indica origem ou procedência ou derivação. No grego, deixa explícito que além de Jesus ter a sua origem na pré-existência em Deus, ele faz parte da natureza divina. Olha que interessante. João, em seus escritos, relata os discursos de Jesus que demonstravam que ele era filho de Deus. Aliás, esse era o objetivo de João ao escrever o seu evangelho, né? Em João 20:31 ele fala sobre. Vamos ler lá, inclusive. João 20:31, que vai dizer da seguinte forma: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Glória a Deus. Na ocasião da crucificação de Jesus, quando o centurião viu o eclipse total, o terremoto e as rochas se fendendo, exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Lá em Mateus 27:54 a gente vai ver essa fala, né, do centurião. E cara, oh aleluia, pensa, você vê o eclipse, você viu o terremoto e as rochas se fendendo, ao Filho de Deus morrer. E saber que foi por mim e foi por você. E saber que foi pela remissão dos nossos pecados. É algo assim muito forte, de verdade. Uf, de verdade mesmo. Pra mim é algo assim que vai além do meu entendimento. De verdade. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Seguindo, né? Finalizamos o ponto 1, né? E outra coisa também que tem nas revistas que nós estudamos aqui é a aba refletindo. Eu gosto sempre de ler. O que é refletindo? É algum escritor / pastor, né? Falando sobre o tema no qual a gente está falando nessa aula, ok? Nesse caso aqui é o Sr. Millard Erickson que cita essa frase da seguinte forma: a Trindade é um dos maiores mistérios da teologia, até porque ela não é citada na Bíblia. Tente explicar e perderá a cabeça, com certeza. O básico é: Deus é um Deus triuno, mas explicação, cara, é muito além da nossa ciência, né? Nossa ciência que eu falo é a ciência de estar ciente, ok? Experimente negar e perderá sua alma. Olha que interessante. A Trindade é um dos maiores mistérios da teologia. Tente explicar e perderá a cabeça. Experimente negar e perderá sua alma. É forte, né?
Mas é verdade, cara. É a verdade. É a verdade mesmo. Ponto 2. Jesus é Deus. Ok? Então lá. Por Jesus ser Deus, ele também carrega em si atributos inerentes à divindade. Claro. Jesus se revestiu da pele humana, mas continuava sendo Deus. Como vemos, né, nos discursos onde é usada a expressão eu sou, termo que é usado na revelação do nome de Deus para Moisés, lá em Êxodo 3,14. Né? Então assim, a gente entende aqui que Jesus, ele é Deus. Por mais que ele estava revestido de pele humana, ele é Deus. Tá? Isso aqui é importante a gente sempre ressaltar. 2.1, ok? 2.1. Pessoal, quando eu dou uma olhadinha aqui pra cima aqui é porque eu consigo me ver aqui em cima na gravação, tá? Mas fiquem em paz que não tem acontecendo nada não. É só pra ter noção, se tô um pouquinho mais pro centro e tal, tá bom? Mas fiquem em paz. Vamos lá, 2.1. Jesus e os atributos divinos. Divinos, né, no caso. Divino não, divinos. Vamos lá. Deus, em sua essência, possui atributos tais como onipotência, onisciência, onipresença, mostrando que tudo está debaixo do seu poder, principalmente o tempo, o espaço, pois nada é capaz de limitá-lo. Nada é capaz de limitar Deus, cara, entenda isso. Outros atributos fazem parte do seu caráter, tais como o amor, a fidelidade, a misericórdia e etc. Ao falar sobre Jesus, Paulo pontua que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Cara, isso aqui às vezes é até difícil a gente entender, né? Só que em Cristo, né, é que está numa forma corporal, numa pele humana, a mesma pele que eu tenho aqui, que você tem, enfim. Habita ali, né, a plenitude da divindade. Isso é surreal, cara. Isso é surreal da gente conseguir pensar, porque, cara, é Deus, tá ligado? Jesus é Deus. Entenda isso. Entenda isso, que isso aí vai... Cara, você tem que tirar a sua cabeça de alguma forma ou de outra. Mas vamos lá, seguindo aqui. Esse texto, né, lá em Colossenses 2,9, né, onde Paulo fala sobre isso, evidencia que Jesus tinha os atributos do Pai. Mas em nenhum momento ele teve por usurpação ser igual ao Pai. Ser igual a Deus, né? Lá em Filipenses 2,6 fala sobre. Jesus revela todos os atributos do Pai. Por isso podemos descansar em sua fidelidade, em seu amor e em sua justiça. Nós podemos descansar em Jesus, pois Jesus é Deus. Entende? Às vezes pra gente é meio inculcado falar isso, é meio tipo, meu Deus, é tal. Jesus é Deus, cara. Jesus é Deus. Vamos lá. 2.2. A pré-existência de Cristo. A Bíblia revela que Deus é eterno, né? Salmos 92. E em Gênesis 1, o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. João, em seu evangelho, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, evidenciando que Jesus preexistiu com Deus. No princípio de tudo, antes da formação do mundo, em outra aí, né, antes da formação do mundo, Jesus já existia, já pré-existia, né, na verdade, que a gente costuma falar. Em outra passagem, Jesus chega a dizer que viu Satanás como um raio cair do céu. Isso aqui é forte demais, cara. Inclusive, ele fala sobre isso, né, em Lucas 10:18. Em João 17:5, percebemos que Jesus existia antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Para os judeus, né, Jesus disse que antes de Abraão existir, ele já existia. Lá em João 8:58 a gente vai ler sobre isso. A Bíblia apresenta enésimas passagens que confirmam a presença de Jesus, que confirmam que Jesus estava na criação, que confirmam que nós temos um Deus triuno. Então isso aqui é totalmente necessário para nós podermos entender e passar para frente esse evangelho, tá? Vamos lá. Agora, né, chegando já no final da aula, Jesus e o Espírito Santo, ponto 3. Jesus foi revelado na plenitude dos tempos, e foi justamente ele quem evidenciou a pessoa do Espírito Santo como agente ativo na história. Jesus disse que iria para o Pai, mas rogaria a ele e o Pai daria outro consolador, ou seja, enviaria, olha que forte, enviaria um da mesma essência dele.
a saber, né, o Espírito Santo. Entenda o seguinte, o Espírito Santo tem a mesma essência de Deus, de Jesus, até porque são 3 em 1. E é aquilo, né, que o escritor falou. Não tente explicar a Trindade, senão você vai perder sua cabeça. Vamos lá. 3.1. O Consolador Prometido. Uma das maiores preocupações de Jesus era que seus discípulos não ficassem sem amparo. O texto sagrado é enfático ao dizer: não vos deixarei órfãos. O Evangelho de João reforça várias vezes, tá? Várias vezes. Os discursos de Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus disse que rogaria ao Pai para que outro Consolador fosse enviado. E este seria, obviamente, a mesma essência que ele. Obviamente. O Espírito Santo foi prometido para assessorar os discípulos de Jesus, guiando-os em toda a verdade, guiando-os na verdadeira verdade, guiando eles sim naquilo que que iria trazer salvação, né? E falando por meio deles. Em Atos dos Apóstolos vemos o cumprimento dessa promessa e os discípulos continuando a obra de Cristo debaixo da unção do Espírito Santo. Glória a Deus. E 3.2, para a gente finalizar, é: estarei convosco todos os dias. Jesus, antes de subir para o céu, disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28:20. Tá? Entendemos que se Jesus não fosse para o Pai, o Consolador não viria. Em João 16:7. Né? Então, era necessário Jesus ascender ao Pai. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, veio em cumprimento da promessa de Jesus para a sua presença no meio dos seus discípulos. A presença de Jesus caraca, agora foi difícil. A presença de Jesus ela é real através do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E Deus é Jesus. Enfim, Trindade, cara. Trindade. Então, assim, a presença se manteve no meio dos discípulos, conforme ele falou que estaria presente até a consumação dos tempos, né? O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo lhe revelava o que esperava da cidade, de cidade em cidade, né? Lá em Atos 20:23. Essa é a confiança que temos. Não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa existência e de, enfim, né? Não estamos sozinhos em nenhum momento. Deus ele foi fiel em estar conosco através do Espírito Santo, né? E isso é importante, ele foi fiel, o Espírito Santo está conosco até o dia de hoje e vai continuar até a consumação dos tempos, cara. Deus ele prometeu, cara. Ele prometeu. Se ele prometeu, você pode confiar de olho fechado, com os braços amarrados, com as pernas presas, enfim. Ele prometeu. E ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à palavra de Deus. Entenda isso, cara. Entenda isso. Tá? Jesus é fiel a mim. Não. Ele é fiel à palavra dele. Se ele te fez uma promessa, ele vai ser fiel para cumprir essa promessa. Até porque ele é fiel à palavra dele. Foi ele que te deu essa promessa. Entende? É forte isso. É importante sempre pensar nisso também. Tá? Então o que podemos concluir dessa aula, gente? O seguinte: Jesus, em relação à Trindade, é o Filho que veio consumar a obra da redenção. Ele revela o Pai em sua essência. E sua presença é confirmada na comunhão do Espírito Santo. Né? Então, assim, Cristo ele veio ao mundo para cumprir o plano de salvação. E ao concluí-lo, ele rogou ao Pai que nos enviasse o seu Espírito Santo. Então, assim, ele ainda se fez presente. Ele ainda se faz presente no nosso meio. E isso tem que ser a nossa forma de agradecimento todos os dias, cara. Tem que ser. De verdade mesmo. Tem que ser. Pessoal, por hoje é só, né? Por esse trimestre também é só. Foi muito bom passar esse trimestre com vocês. Bom, se o Tony for renovar meu contrato, eu não sei, né? Tem que ver aí. Brincadeira. Se for da vontade do Tony, se for da vontade de Deus no coração dele também, irei permanecer aqui no canal,
né? Iremos acertar os pontos para também estar aqui com vocês no próximo trimestre. Amém? Porém, desde já eu gostaria de agradecer vocês por todo o apoio, por todo tipo de ajuda que me deram também durante essas 13 semanas. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Oro a Deus por isso. E espero mesmo, do fundo do meu coração, que o Senhor Jesus tenha falado com vocês através da minha vida. Porque esse é o meu maior objetivo aqui, né? Não é conseguir views, não é conseguir likes, não. É conseguir expressar a palavra de Jesus da forma que ele deseja. Tá bom? Bom, da minha parte é isso. Nós temos também aqui, segunda-feira, pastor Orandir dando aula. Terça-feira, pastor Alex dando aula, né? Quarta-feira, o professor Tony. E nas quintas-feiras, a minha pessoa, ok? Pode haver uma mudança ou outra, mas só que isso aí a gente vai notificando vocês. Amém? Queridos, que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Vocês tenham uma semana abençoada. Espero que nós nos vejamos aí logo mais. Até a próxima. Tchau.